façam o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. E os rumores sobre as ações contra o general Heleno inundaram a imprensa e agora, segundo várias outras reportagens de jornal, você pode ver aqui algumas no canal do Paulo, no site do Paulo Figueiredo Show, outro general respeitado do Exército, dessa vez o Braga Neto, são alvos, é o grande alvo do Alexandre. E não tarda, porque essa reportagem foi retirada do Globo, acho que da Bela Megali, se eu não me engano. E no dia seguinte, hoje, já vem uma reportagem com vazamentos do inquérito para a CN Brasil. Braga Neto atuava em frente política, militar e de milícia digital para o golpe, dizem investigadores. Os investigadores estão dizendo o que aconteceu antes e vazando para a imprensa. Para quê? Para mudar o clima, para gerar o desgaste. Enquanto a imprensa faz esse papel, a censura a jornalistas não alinhados com o regime, ela permanece e só aumenta. Quem está no Brasil morre de medo, mede as palavras, e quem está fora, como eu, sofre o que nos Estados Unidos se chama de repressão transnacional. Vai ter uma lei no Congresso dos Estados Unidos agora para lidar com repressão transnacional, que é algo que o regime chinês faz nos Estados Unidos. A lei não era para combater o que o Brasil faz, é para combater o que a China faz. Mas o Brasil certamente vai poder ser enquadrado nessa repressão transnacional, na forma como a lei está tramitando no Congresso aqui. Ora, as minhas redes continuam inexplicavelmente censuradas no Brasil há quase 1 ano e meio. Meu passaporte brasileiro continua cancelado. As minhas contas bancárias continuam congeladas. Todas. Não tenho condições de fazer um pix de R$10 para vocês. E as tentativas de me intimidar juridicamente, elas permanecem. No ano passado, colocaram o meu nome no inquérito das joias pelo crime de residir em Miami e ter o telefone mencionado pelos assessores do Bolsonaro, um passando para o outro. E nesse ano, a novidade foi a emissão até de medida cautelar, pelo que noticiou a imprensa, me impedindo de conversar com fontes, incluindo o ex-presidente Bolsonaro. Essa acusação é o crime de ter reportado corretamente o que acontecia nos bastidores militares. E tudo feito de forma marginal, ou seja, à margem da lei, sem qualquer tipo de notificação, intimação para depor, nem nada. As medidas cautelares excedem as penas que eu teria caso fosse condenado por incitação. Que obviamente não houve. E para que serve tudo isso? Por que botam o meu nome dentro do inquérito, mesmo sabendo que não vai dar em nada, mesmo sabendo que não tem condições de fazer isso valer nos Estados Unidos, etc. O objetivo é qual? O objetivo é me calar e mandar recado para outros jornalistas. E eu vivo avisando, não vai dar certo. A prova disso é que eu estou aqui no ar. Liderando a audiência? Deixa eu ver se estou liderando a audiência. Mas liderando muito. 13 mil pessoas nos assistindo, 8.100 na Jovem Pan, 9.800 na CNN Brasil, já liderando, brinco com chicote debaixo do braço, olhando para os cavalos de trás. E vocês acham que vocês vão me intimidar? E não é só a mim. Se tem algo que a história do Alan dos Santos ensinou, como eu antecipei, aliás, há 2 anos, é que os devaneios do Xandaquistão não colam nos Estados Unidos. Não colam. Ora, aqui nós temos problemas com as ideologias no judiciário e tal, mas não é nem perto do que existe no Brasil. Pode fazer o que quiser. E foi por isso que os Estados Unidos negaram a extradição do Alan. É por isso que os Estados Unidos negam
que as medidas cautelares tenham validade aqui. Ora, hoje, está no Congresso dos Estados Unidos, uma novidade para vocês. Hoje. Está no Congresso dos Estados Unidos o diretor da Interpol em Washington. Uma das perguntas que o Congresso dos Estados Unidos vai fazer a ele, deve fazer a ele, não sei se já fizeram, porque eu estou aqui fazendo o programa e no ar, mas é sobre justamente o judiciário brasileiro colocando criminosos políticos na lista de difusão vermelha da entidade. Eu não considero sequer improvável que muito em breve as ordens do Alexandre deixem de entrar automaticamente na lista de difusão vermelha da Interpol. Que é o que acontece, por exemplo, com a ordem de... Ora, o Maduro coloca o nome de um opositor político na lista da Interpol, aí muitas vezes a Interpol retira. Nós, inclusive, conhecemos, estava lá conosco em Washington, um que passou exatamente por essa situação. E o caso do Alan, ele é simbólico. Ele é simbólico. Ele é um desses onde o abuso foi tanto que ele ocasiona uma pequena virada de pensamento. Ora, até o Mário Sabino, ex-antagoniza, escreveu, acreditem se quiser, no Metrópolis, uma coluna lúcida, que eu gosto de elogiar quando alguém faz uma coluna lúcida. Os devaneios autoritários contra o Alan dos Santos são inúteis. A conversa entre brasileiros e americanos sobre o caso de Alan dos Santos foi um choque de culturas, talvez até de civilizações. Aí ele começa aqui. Eu acho interessante porque o Mário Sabino está difamando o Alan enquanto reclama de difamação, mas talvez ele não tenha percebido essa dissonância cognitiva, mas ele mente, difama e calunia, tem um nojinho do Mário Sabino contra o Alan, é estético, né? Fui alvo dele, assim como fui e voltei a ser alvo de outra gente. Eu já falei aqui em vários momentos, falo publicamente, eu não concordo com a forma como o Alan muitas das vezes se manifesta. O Alan é um cara de muito coração e às vezes se manifesta com ímpeto. Foi o caso, por exemplo, do Glenn Greenwald. Mas, por outro lado, essa figura coração teve a hombridade de pedir desculpas ao Glenn. E talvez pedisse até, eu não sei qual foi o caso com o Mário Sabino, talvez até pedisse desculpas a ele. O ministro Alexandre de Moraes quer prender Alan dos Santos, mas ele fugiu para os Estados Unidos. Os repórteres Mariana noticiaram que no segundo semestre do ano passado, ou seja, essa história se tornou pública agora, e eu vazei ela 2 semanas atrás, porque eu tive conhecimento, mas eles noticiaram agora que no segundo semestre do ano passado, agentes do FBI e da imigração americana vieram ao Brasil para discutir um assunto com representantes do Ministério da Justiça e da Polícia Federal. Eu não sei se a história foi bem essa, mas é assim que foi reportado. As autoridades brasileiras exibiram um vídeo legendado em inglês com as falas do Alan dos Santos pregando golpe. De novo, o que é golpe, né? Para irritação dos brasileiros, um dos americanos disse que não havia crime ali, só palavras. Por quê? Porque aqui nos Estados Unidos, até um golpe, você pode pedir, falar. O Alan dos Santos é acusado no Brasil de crimes de opinião, que os americanos julgam ser apenas o exercício da liberdade de expressão. Não será possível extraditá-lo, portanto, pela sua boca suja. Os americanos concordam, no entanto, em dar continuidade ao procedimento de repatriação do Alan dos Santos pelas acusações de lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. Enviaram questionamentos às autoridades brasileiras, mas não obtiveram resposta. De acordo com os repórteres, o processo está parado no STF. E aí o Reinaldo Azevedo rasgou a calcinha, ficou no programa dele dizendo que isso é uma interferência com o Brasil. Ora, Reinaldo, não é. É o cumprimento da lei. Só que ao contrário do que você pensa, a lei não muda de acordo com as suas conveniências, não. A lei é a lei. Então o homem que escreveu O País dos Petralhas muda de posição e passa a ser o grande defensor do Lula. Aqui não é assim não, querido. A lei não muda assim. Por mais cambalhota que você possa dar. Continua o Mário Sabino. Enquanto isso, o Alan dos Santos parece ter pedido asilo político nos Estados Unidos. De fato, pediu. A minha aposta é que conseguirá. Correto. A menos que haja provas robustas de crimes cometidos por ele, que os crimes cometidos por ele não sejam opinião. Pelo jeito, essas provas robustas inexistem até o momento. É o caso de se perguntar se existirão algum dia. Ora, tem quanto tempo de pedido de prisão do Alan? 2 anos?
até agora não conseguiram apresentar provas para os Estados Unidos com tanta prioridade que o Alexandre dá para o Alan? Eu vou dizer para vocês por que isso não acontece. Porque não existem. Porque a conduta do Alan dos Santos jamais seria considerado lavagem de dinheiro. E é para isso, como diz um vídeo muito bom do Dr. Ives Gandra circulando na internet, não vou colocar aqui por uma questão de tempo, já estamos com o Gerson Gomes aqui esperando para entrar. É por isso que essa extradição nunca vai acontecer. Como, aliás, eu antecipei antes de todo mundo. O encontro entre autoridades brasileiras e as americanas foi um choque de cultura, talvez de civilizações. De um lado, o Brasil, do lado do Brasil, tem-se uma visão de que a liberdade de expressão, visão sobre liberdade de expressão, que de restritiva passou a ser francamente autoritária. Eu digo que é um consenso. Do lado dos Estados Unidos, a visão é que a liberdade de expressão deve ter garantias absolutas, seja para o bem como para o mal. Nos Estados Unidos, cabe à sociedade... Isso o nome disso é iluminismo, pô. Nos Estados Unidos, cabe à sociedade depurar a boa opinião da opinião deletéria. Se a sociedade não faz, cabe a ela, será ela, arcar com as consequências e, quem sabe, aprender com isso. Ninguém tem o direito de tutelar a liberdade de expressão. Ele repete em todas as suas sentenças, mas não existe em lei nenhuma. Preceito fundamental que hoje, com Donald Trump, passa por uma prova de fogo. A história de sucesso dos Estados Unidos aponta que o caminho deles é o correto, deles dos Estados Unidos, com todas as dores que implica, e de fato implica. Como eu gostaria que acabassem as fake news que rolam por WhatsApp. Senador dos Estados Unidos já desembarcou no Brasil para prender Alexandre de Moraes. Lula é encontrado na fronteira que meu pai recebe por WhatsApp. Escolhi maluco. Mas só esse bom jornalismo tem condições de resolver essa questão. Só esse bom jornalismo. Mesmo que as opiniões dele sejam inconvenientes. Conforme resumiu o advogado André Marcília, um dos maiores especialistas em liberdade de expressão, o episódio envolvendo a Alan dos Santos mostra que os americanos têm critério. Para eles, historicamente, expressar-se sem uma ação é um mero uso da palavra, coberta pela primeira emenda da Constituição, sob a qual eu me encontro. Eu estou sob jurisdição americana. Portanto, todas as ações contra mim violam a jurisdição sob a qual eu me encontro. Eu estou efetivamente estudando medidas jurídicas em Corte Federal Americana para reverter as ações no Brasil, uma vez que eu não tenho acesso ao devido processo legal no Brasil. Só não entrei ainda porque o custo desse negócio é muito grande. E no momento eu estou tentando me reestruturar aqui. Faz parte do sucesso da asfixia financeira deles. Como eles dizem aqui, como o Brasil não temos critérios, deixamos juízes e governantes nos dizerem o que devem ser nossas liberdades. Perfeito! Qualquer democracia que se preze não deixa exclusivamente na mão das suas autoridades o critério para estabelecer essas liberdades. Até o que passa a ter poder de polícia para derrubar perfis de rede social. Existe gente que os ouça. Contra esse fato inescapável da realidade, os devaneios autoritários são inúteis e perigosos. Porque quem quer nos calar... Essa parte é muito importante, porque quem quer calar uns poucos, termina querendo calar todos. Eu digo sempre, começou com o Oswaldo Eustáquio aqui nesse extremo. Terminou com o Monark na esquerda. Ou melhor, nem terminou ainda. Isso que o Mário Sabino escreveu é apenas o óbvio. Mas como a gente está vendo, o óbvio se tornou loucura. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam,
fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você?